Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse webinário da CloudGym. Eu sou o Lucas Freire, gerente de desenvolvimento de negócios aqui da CloudGym. Estou aqui hoje com o Alexandre Greco. Então, Lucas, legal a gente estar aqui, a gente está num planejamento para chegar hoje aqui para você que vai participar desse webinário, que vai ver, rever e entender que a CloudGym sempre à frente na área da tecnologia, na área da visão e principalmente na área da IA. A gente estava batendo um papo aqui antes de iniciar e entre uma fala e outra, né, de um tempo a outro que a gente não fala, já vem coisas novas. Então, vou deixar o Lucas fazer essa iniciação, né, ele já estava me passando coisas que, além de tudo que ele já me falou, que eu já conheço do nosso software, né, de estratégias, o Lucas está apresentando coisas novas. Seja Sim. bem-vindo ao nosso webinar. Greco, você pode explicar para o pessoal sobre você, né? Para o pessoal conhecer também você, o que é que você faz? Beleza. Pessoal, estou há 37 anos nessa área do fitness, desde professor, depois coordenador, né, muitas redes de academia. Eu participei como gestor de redes de academia e também a questão de meio acadêmico, né? O ainda por gosto, né? Não porque é algo que a gente faz seguido, mas ainda tem alguns pós-graduações e MBAs de gestão de academia que a gente trabalha. Eu vivo isso, né? Eu fui professor, eu tive academia, quebrei academia, tive sucesso de academia, sou um consultor, mentor e treinamentos para dentro da academia, para equipe de venda, para professores, fidelização. Então, esse mercado aí, a gente sempre está com os olhos abertos, muito rápido. O fitness sempre foi uma via de inovação, uma via de quem descobre primeiro, quem chega primeiro, e isso aí nos faz a gente não ficar parado, né, Lucas? Tanto que hoje, você que vai assistir esse webinar, vai ficar bem, vamos dizer assim, impressionado, e com a cabeça, talvez assim, o Lucas começa a falar, tu vai ver que a cabeça começa aqui, ó, tá? Mas posso garantir para vocês estão no melhor lugar hoje para evoluir sua academia. Bacana. Então vamos lá, gente. Hoje a gente está aqui para falar sobre o quê? Está aqui para falar sobre inteligência artificial, tá? Então, como a IA ela pode transformar o seu atendimento e reduzir custos. A gente está aqui falando sobre a IA como uma ferramenta, como realmente uma parceira para o seu negócio, tá? Para te ajudar a escalar o seu negócio. Vamos passar aqui para o próximo. Aqui entra um ponto que o pessoal se preocupa muito, eu entendo, né? A Eles vão gente ficar tem com medo mesmo. não só na área do fitness, mas em geral, né, sobre a inteligência artificial estar substituindo os Sim. trabalhos. Então a gente faz uma pergunta aqui, se ela vai substituir o profissional do fitness, né, professor, personal trainer, e não vai substituir, vai otimizar, né, o trabalho deles. Então, Eu aqui, trabalhei bastante com essa tabelinha aí, quando o pessoal fez aí da CloudGym, até postei bastante, né? Porque se tu for olhar bem assim aqui a questão da evolução, as tarefas repetitivas são repetitivas, são sempre praticamente as mesmas, né? O professor, né, gasta muito tempo fazendo as mesmas tarefas repetitivas, desde o bom dia, desde a prescrição do treino, a questão né, do ele estar relocando o aluno de uma máquina para outra, e nós vamos ver daqui para frente algumas soluções. Técnica e segurança é algo, né, que foi um grande ganho, um grande ganho. Porque hoje nós temos, por exemplo, faz de conta que o Lucas é professor, uhum, e eu também, nós temos uma divergência numa puxada lá, que em vez de ser uma pequena flexão, uma flexão de 30, não vai mais ter isso, porque aí ela vai ler e somos, o que procuramos, como fazemos, como nós temos as debilidades, né, do nosso corpo, e ela vai ajustar muito mais rápido que um professor. E eu sou professor, tá? E com todo respeito, falo, nossa, essa época eu não peguei. Por quê? Vai ajudar o professor a fazer, Lucas, o que mais precisa é dar atenção para o aluno. exato, exato. Esse que é o principal, né? Então a gente vê aqui a divisão de tarefas, a gente vê que tem ali, né, as tarefas da IA e as tarefas do professor. Então a IA, ela entra ali no quê? Justamente na parte de tarefa repetitiva, na parte de análise de dados. Imagina, o professor, se ele tem que fazer um estudo da academia, de quais aparelhos são mais utilizados, de quantos exercícios são feitos em horários específicos, o professor vai ter um trabalho para fazer esse estudo. A inteligência artificial, ela lê tudo aquilo ali, entende tudo aquilo em um segundo, né? Então a inteligência artificial está realmente para agregar para vocês, não ter esse trabalho mais árduo, né?
E aí vocês focam no quê? Vocês vão focar ali na conexão humana, né, que é importante dar atenção para o aluno, adaptação em tempo real. Você vê que a IA, ela não é zero, né? Ela tem um pouquinho ali disso, ela tem um pouquinho da parte de técnica e segurança também, que ela sabe, mas a técnica e segurança, lógico, a parte de segurança, a parte física ali de estar ali mesmo, é o professor que vai fazer, né? Isso aí. Então o professor vai continuar tendo a sua importância ali, só que ele vai otimizar o trabalho dele, ele vai conseguir trazer um trabalho muito melhor, né, para os seus clientes. Então, E logo depois ali, que o Lucas falou agora, sobre o conceito da humanização, né? E da motivação, né? A IA ela não vai conseguir motivar como um professor que vai estar ali do lado. exato, Mas e o exato. tempo, né? Ele vai me dar mais tempo, em vez de motivar 1, 2, 3 alunos, talvez eu consiga motivar 6, 8, 10 alunos. Pelo tempo. Isso aí, bacana. A gente entra aqui agora numa parte que é a prescrição de treino, né? Que é uma novidade que a CloudGym já está tendo, né? Que é a prescrição de treino por IA. A IA de treino, principalmente aqui como a gente da CloudGym, tá? Como é que ela funciona? Ela não só faz a personalização dos treinos, ela também vai otimizar o seu espaço da sua academia. Então isso é bem bacana. A IA, vou até passar aqui para o próximo já para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Aqui nós temos os horários, certo? Então vamos supor aqui que a gente tem dois exercícios, o supino articulado e o supino na máquina, né? A gente tem os horários. A IA vai saber quais são os horários que essas máquinas, que esses exercícios são mais feitos. Então, se são Nossa, máquinas mesmo, que são limitadas, ela vai saber, tá, tem esse horário aqui das 10 horas da manhã que essa máquina específica sempre está tendo uma utilização muito alta. Então, quando ela for prescrever um treino para o cliente, ela vai precisar de trabalhar naquele mesmo grupo muscular, mas ela vai buscar um outro exercício que não seja aquele ali que já está sendo muito utilizado. Então, ela vai otimizar o espaço da sua academia para que seja utilizado ao máximo ali. Não fique muita gente numa máquina só enquanto outras máquinas estão livres, sabe? Então, esse é um ponto muito bacana da IA também, porque não é só prescrever o treino e é isso daí, né? Ela vai realmente ajudar vocês também nessa parte de otimização de espaço. isso aí quebra padrão, Lucas, porque hoje, vamos dizer, o número de alunos, clientes, como quiser chamar, está aumentando muito. Está aumentando, nós estamos numa época de total crescimento do fitness, o mercado fitness em si, é o estúdio, é o pilates, é a musculação, é a bike, é algo assim. A gente sabe que uma hora vai chegar lá em cima, vai estabilizar, e depois começa que não existe negócio no mundo que só cresce, 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 que não Sim, existe. Mas nós estamos num momento único nesses últimos 50 anos de crescimento exponencial. O exponencial, ele não multiplica 1 vezes 2, ele multiplica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 4 vezes 4 vezes 4 e vai para 16 vezes 16, 32 vezes 32. É algo absurdo exatamente. mesmo. A gente se assusta. Então, como é que a gente vai ter o controle disso? Como é que, vamos ser direto ao ponto, como é que eu vou ter um controle de perda de alunos? Se não tiver IA contigo, com certeza eu posso dizer que vai ser maior a perda de alunos por falta de atenção, por não entender a questão dos treinamentos, por essa questão que o Lucas falou agora é primordial, se o professor Se está ligado. os seus competidores vão estar usando, né, as academias competidoras vão estar usando a IA, você vai ficar para trás se você não estiver usando, né, de alguma forma ali, né, como mesmo seja de uma forma básica, mas você tem que estar utilizando ali na sua academia. Muito bom, muito bom. E esse WhatsApp Messenger aí, Lucas, que nós podemos Certo, aproveitar disso? já passei aqui para a próxima etapa, né? Que é sobre o atendimento ao cliente também. Então, também é outro Show. ponto importante. Aí ela não vai fazer só a prescrição de treino, né? E tudo isso aqui que a gente está falando, tá, gente? Já funciona na CloudGym hoje, tanto a prescrição de treino quanto o que a gente vai falar agora aqui sobre o atendimento ao cliente. Então, aqui está dando um exemplo de mensagem no WhatsApp. Tem alguns termos que tá em inglês ali, mas eu vou explicar para vocês, tá? Customer é cliente, basicamente. Prospect seria interessados, né? Pessoas interessadas. Prospect leads seriam pessoas interessadas no seu negócio que ainda não são clientes, tá? Então a gente tem ali a mensagem no WhatsApp, mas a gente não trabalha só com mensagem no WhatsApp para automação, a gente também trabalha com DM do Instagram já, tá? E comentários do Instagram também. Então, essa inteligência artificial, eu vou explicar um pouco mais sobre, tá? Mas só para vocês entenderem, já deixar esse contexto, é uma IA que vai estar respondendo. Uma pessoa mandou uma mensagem no WhatsApp, mandou uma mensagem no Instagram, ela vai responder já ali com base no banco de dados da academia, com todas as informações que o sistema tem. Por isso que esse ponto se chama IA de atendimento integrada ao sistema CRM. Porque não adianta você Show ter de uma IA, você contratar uma IA e ela não ser integrada ao seu sistema, né? O seu sistema de gerenciamento de academia, o seu sistema de CRM. Sim. Se não está integrado, essa IA ela não vai saber quem é cliente, quem é prospect, ela não vai saber quem é um cliente que foi cliente 2 anos atrás.
que foi um cliente mês passado e cancelou e está querendo voltar, ela, sabendo tudo isso, porque está integrado ao sistema, ela vai ter um atendimento de muita melhor qualidade e vai conseguir converter muito mais prospects em clientes para vocês, né? Então, deixa eu passar aqui para explicar um pouquinho sobre cada ponto aqui. Começando aqui na parte de Customer Care Serviço, né? Então, esse aqui é justamente a parte do atendimento à sua base já de clientes mesmo, tá? Então, a IA, você pode, inclusive, configurar diferentes tipos de atendimento, né? Ter um atendimento diferente para quem é cliente do que para quem ele está tentando vender, por exemplo, né? Para quem está tentando vender, ele vai ter um approach diferente, realmente. Sim, tem uma diferenciação, né, Lucas? Às vezes a gente acha que vai chegar ali e o robô nos ajudou muito, ainda ajuda para quem ainda não consegue entender o valor da IA, né, ainda usa o robô, mas ele não é um robô daqueles, né, vamos dizer, de conversa, e se tem. Então, tem que ter essa diferenciação. Às vezes, o dono da academia, o gestor, acaba confundindo, IA é robô. Não, Exatamente. não é. Lucas vai nos trazer aqui o conceito. Esse robô que ele está falando, o famoso chatbot, né, que o pessoal usa. Isso aí. Então, é pré-configurado. Aperte 1 aqui para falar sobre isso, aperte 2. Ele já tem um script ali que ele tem que seguir, ele não consegue se adaptar. Aí ela vai conseguir se adaptar, ela vai conseguir trazer um atendimento diferente para cada cliente, sabe? Então, esse daqui é o grande diferencial da IA. O grande diferencial da IA. E a gente está falando sobre o serviço, né? Deu para entender. Vendas, né? Que já é para prospect. Que já serve mais aqui para... Eu acho que eu não expliquei muito ali na parte do cliente, né? O que ela consegue fazer, mas ela consegue agendar aulas, tá? Para quem é cliente, consegue fazer agendamento de aulas, consegue, por exemplo, o cliente está perguntando sobre um pagamento, ela vai conseguir saber sobre o pagamento dela, ela vai conseguir saber sobre o contrato que o cliente tem, quando que vai vencer, tudo isso. Então, o cliente mandou uma mensagem lá para perguntar, ela vai responder na hora. O cliente fala, amanhã tem disponibilidade na aula de natação às 10 horas da manhã? Lucas, vi aqui que a gente ainda tem 5 vagas, você quer marcar horário? Quero sim. Já marcou sem precisar o aluno entrar no aplicativo, fazer agendamento. Sensacional. Então, já é um passo acima, né, do que era antes com o aplicativo. O aplicativo já facilitava muito a vida de todo mundo, mas aqui é um passo acima ainda, que facilita mais ainda para o aluno, né? Ele só manda uma mensagem ali mesmo e já faz o agendamento. Aí, às vezes, Lucas conversa com melhor que até um recepcionista, alguém que está começando, Sim. ou alguém que não tem tanto conteúdo. E tem uma coisa que talvez eu vejo pouco falarem, né? Tem a IA e tem a IE, que é a inteligência emocional, e a IA que a gente está falando, parece que já tem inteligência emocional com ela, porque ela consegue conversar com uma pessoa tão bem ou quanto ou mais do que um colaborador às vezes. E ninguém, de novo, ninguém quer tirar o ser humano para botar a IA. A IA veio para somar. Eu me lembro uns anos atrás, 2, 3 anos atrás, quando começou a chegar a IA aí, o pessoal de vendas começou a usar, já que estamos falando das vendas, e colocaram, né, hoje a gente fala mas colocaram uma IA na época para fazer vendas. E nas 4 academias lá que a gente testou, em todas ela ficou ali em segundo lugar, terceiro lugar, teve uma que foi primeiro lugar. E aí as meninas, mas pode ser meninos, né, porque mas a maioria são mulheres que vendem mais que homens, é uma estatística, não tem nada de para um lado ou para o outro, mas é uma estatística, a mulher sabe vender melhor. Sim. Elas estavam reclamando, então é a nossa comissão. Não, ela ajudou a aumentar a comissão. Tá entendendo? Exatamente. Então, às vezes, mais ela tá venda, ajudando do meu cliente, lado. mais cliente entrando para academia, mais receita, né? Vai melhorar para todo mundo isso, né? Então, é impressionante, não é às vezes assim, mas estão fazendo porque vocês estão aplicando isso. Sim, porque a gente está aplicando já há um bom tempo e com os que são especialistas. A Claudinha, ela é especialista em trazer. Até é bom depois, Lucas, no final aqui, fica até o final, para eles entenderem um pouco o que é ser certificado parceiro Meta também. Quando eu falei com o Leandro, cara, é importante a gente saber que a gente faz com as diretrizes já da Meta, né, que é mundial, né, você sabe, né, você, dono de academia, deve investir bom dinheiro nisso também para trazer novos leads. Bacana. Então, só finalizando aqui a parte que eu tinha explicado sobre os clientes, né? O que ela pode fazer pelos clientes, o que ela pode fazer pelos prospects, né? São pessoas que vão estar lá no seu pipeline de vendas. Ela pode fazer um agendamento de uma aula experimental, ela pode fazer, mandar um link de pagamento. Se o cliente falar assim, estou interessado nesse plano tal, ela já vai falar, legal, está aqui o link de pagamento. Então, ela vai tentar fazer ali realmente um pitch de venda para esse cliente, tá? E a parte de qualificação seria quando o cliente manda a mensagem, tá? Então, a IA vai estar ali, 24 horas por dia, trabalhando
Então, quando o cliente manda a mensagem, ela vai qualificar se essa pessoa realmente é uma pessoa que vai dar match ali com o negócio, vai jogar no pipeline de vendas, essa pessoa vai virar um prospect, aí ela trabalha lá no prospect para fazer a venda, tá? Então, também só para concluir o raciocínio, tá? A diferença do chatbot para IA, tá? E também para IA integrada no sistema, que é mais importante. Chatbot, digite 1, digite 2, aquela coisa ultrapassada. A IA que não é integrada no sistema. Então, eu estou usando um chat GPT da vida, estou usando uma IA por fora, talvez com API, alguma coisa assim para se comunicar, só que não tem aquela comunicação nativa mesmo, que a nossa IA está dentro do nosso sistema mesmo, nativamente, tá? Para conseguir saber todos os dados ali sem tempo de espera, né? Vou mandar uma informação, vai retornar. Não, ela já sabe. Então, o cliente, por exemplo, numa IA desse tipo que não seria integrada, o cliente poderia mandar uma mensagem e a IA falar, legal, por favor, me confirme o seu CPF, o seu número de telefone para identificar seu cadastro aqui. Não, a nossa IA não precisa disso. O cliente mandou a mensagem, ela já sabe na hora se é cliente por conta do número de telefone. Ela já sabe se é uma pessoa que já esteve interessada antes, é uma pessoa que está interessada agora, ela sabe tudo, tá? Então, Sim, até inclusive lá na anamnese, ou quando a pessoa preenche algumas perguntas, a IA já sabe com quem ela está falando, ela já sabe o gosto, assim, é uma pessoa como se te conhecesse há um bom tempo. Então, exato. o que o Lucas está falando é que ela não vai ter a mesma resposta para o Lucas igual a do Greco. Não, ela vai ter a questão minha, mas, ó, por exemplo, né, a pessoa pergunta, plano é tanto, X, tal, mas isso, sou aluno, tá, não, vi que tu é aluno, consegue um desconto, até isso ela consegue, porque ela está conversando. Agora, ela vai conversar com tudo aquilo que você, dono da academia, gestor, quem está trabalhando junto, colocar para ela saber que ela precisa negociar, para ela saber que precisa receber diferente, né? Teve um case aí, depois talvez o Lucas conte aí, né? Um case, assim, que eu fiquei bem impressionado, né? Sobre um cliente, depois daí você, no final, a gente vai falar sobre algo que impressionou todo mundo, inclusive a turma da Claudinho. Mas manda ver, Lucas. Vamos lá, então, vamos passar aqui para a próxima. Aqui tem um videozinho falando sobre a IA, tá? Você tá vendo Jean aqui? Jean é como a gente apelidou a nossa IA aqui da Cloud Jean. Então, eu tenho um videozinho para mostrar para vocês, mostrando todo o fluxo. Aqui seria mais a parte de atendimento ao cliente, não de treino, tá? Mostrar todo o fluxo do que a Jean, né? O que essa IA ela pode fazer, tá? Então, passar aqui. Vamos lá. Vocês vão ver um pouco do que a gente estava falando em ação, né? A pessoa manda mensagem, a IA registra ele no pipeline de vendas automaticamente. Já move ali, começou a conversar, já move para uma outra aba, uma aba de contato, né? E aquelas abas ali são todas personalizáveis também, tá? Então você trabalha do jeito que você achar melhor no seu negócio ali. Moveu para negociação porque ela perguntou sobre valor, né? Mandou o link de pagamento, já moveu para fechamento. Então, aí rapidamente ela conduziu todo o processo de vendas desse cliente, né? Aí tem ali o Pix automático, também uma funcionalidade que não é todo o sistema que está usando hoje, a gente também já está usando aqui na Cloud. O cliente pagou, já registrou ali o perfil dele dentro do sistema, está ali a ficha de treino já, né? O Pix automático é uma coisa que já está revolucionando. Se você assina uma Prime Video, uma Netflix, já está usando. Não uso mais o cartão de crédito, só uso o Pix automático. E é uma coisa que ainda o mercado tem um pouco receio, vamos dizer medo, um pouco de receio. Será que vai dar? Já dá muito certo, né, Lucas? Com certeza. Imagina a IA fazendo essa parte que vocês estão vendo aqui no vídeo, e do outro lado, tu adquirindo a academia com Pix automático. Nossa, imagina o quanto tempo, quanta preocupação, vamos dizer, processo ele elimina com essas duas ferramentas assim. Exato. Sensacional. Aqui na CloudGym, se você entra com o nosso plano Infinity, que é o nosso plano mais completo, que tem a inteligência artificial, né? Tem Pix automático, tem desenvolvimento de site, aplicativo, tem muitas coisas, tá? Você entrando com esse plano para iniciar uma academia, para fazer uma pré-venda, você vai com certeza ter uma pré-venda de sucesso, né? Não resta dúvidas. Tem um cliente nosso aqui que entrou recentemente, ele começou a pré-venda, se não me engano, no mês passado, e inaugurou agora esse mês. E ele já está com mais de 1.000 clientes já na academia dele. Então, conseguiu fazer aquela pré-venda ali legal, fechadinha, né? Deu tudo certo. Lógico, também a equipe de marketing dele, mas trabalhando juntamente no sistema como uma ferramenta realmente para te ajudar ali, né? Enfim,
Aqui você viu no finalzinho do vídeo ali que ela também fez a questão do agendamento de aula, né? Ela perguntou para a IA fez o agendamento de aula para ela, que eu já tinha comentado sobre com vocês, né? Vamos passar aqui para o próximo slide. Aqui a gente entra no case Academia Voifit, tá? Que é uma academia cliente nossa aqui de São Paulo. Eles têm um case aqui de atendimento em setembro, tiveram 5.148 atendimentos, tá? E a gente vai olhar um pouco aí para esses atendimentos, né? É o total de atendimentos realizados, contabilizados dentro do sistema da CloudGen. A gente vai dar uma olhadinha um pouco sobre o que aconteceu com esses atendimentos aí. Então, desses atendimentos, 98% foram feitos por IA. Tá? E 2% foi feito pelo time de consultores. Então, ali ele mostra que do lado tem Customer, Prospects e Leads, né? Que são se é cliente ou interessados, né? Basicamente. O número de clientes que ela tratou, de casos que ela tratou em cada, né, se é cliente, se é prospect, mostrado ali para vocês. Isso daqui mostra, gente, como que a IA realmente, o que a gente está falando para vocês, que ela está aqui para agregar. Eles colocaram uma inteligência artificial na academia deles e viram essa resolução. A IA, ela conseguiu realmente resolver os problemas, né? Não foi 98% de atendimentos que parou no meio, não. Foi 98% de atendimentos que ela fez, que ela concluiu, que ela fez o que tinha que fazer, que ela Nossa, fez muito vendas, legal. ela vendeu Legal. muito, ela trouxe muitos novos clientes para dentro da Voifit, né? E esses 2% ali de atendimento são o quê? São os atendimentos que por algum motivo ou outro a IA não conseguiu dar continuidade, é uma coisa muito específica. Aí entra a equipe de consultoria para entrar em cima disso, né? E Sim. a equipe de consultoria, eles estão ali, estão monitorando, qual que é o trabalho deles agora? É monitorar o que a IA está fazendo, ajustar uma coisinha ou outra, né? E a IA está ali trabalhando realmente para ajudar eles, né? Tô falando isso, parece que, olha, a questão que a gente estava falando mais cedo, né? Vendeu tudo, a IA vendeu 98% e aí os consultores não tiveram comissão? Não, não é isso. Os consultores estão tendo comissão exatamente porque a IA está ali ajudando eles a alcançar essas metas, né? Então, enfim, aqui é um case bem bacana, bem legal mesmo aqui que a gente tem da Wefit. Você tem mais alguma coisa para falar aqui sobre isso, Greco? Ou não? A gente pode passar para o próximo. Pode passar para o próximo, isso aí só está contemplando tudo que a gente está construindo até agora e sensacional. Exato. Aqui a gente entra numa parte aqui de desafio de implementar a IA, né? Em geral, no fitness, mas em geral também aqui. A gente tem um dado que é um estudo do Gartner, tá? Que são 40% dos projetos de IA, não só no fitness, mas em geral, tá? 40% dos projetos de IA serão cancelados até 2027. Nossa. Então, o que acontece? Hoje em dia, muita gente está querendo que a IA é a coisa do momento, né? Então, muita gente fala, tenho que ter IA no meu negócio. Só que ela não pensa, para que eu estou usando a IA? Qual que é o objetivo meu com essa IA? Ali tem alguns principais motivos do fracasso, né? Então, escolha do problema errado, que é o que eu estou explicando agora. Você quer ter uma IA ali, sei lá, uma coisa aleatória que só para ter, só para falar que eu tenho IA. Essa IA não vai estar te resolvendo algum problema, não vai estar te ajudando a alcançar alguma meta, né? Então ela está ali só para falar que tem IA, né? Falta de dados confiáveis ou desorganizados, falta de integração com o sistema também, então entra essa parte. Vou pegar uma IA ali só para falar que eu tenho, só que ela não é integrada com o meu sistema e aí toda hora o cliente tem que ficar confirmando. Toda vez que o cliente chama a IA, ele tem que ficar confirmando os dados dele, né, esse tipo de coisa. A IA não lembra direito as coisas porque não é integrado. A ausência de metas claras e dono do projeto, né? Então também não sabe do jeito que ele quer, só quer colocar a IA só porque é IA. E expectativa de mágica, né? Vai acontecer, de repente, coloquei a IA, pronto. Já vai ser sucesso. Fazer sozinho. Exato. Mas não é assim também. A gente, com a IA, a gente tem que ajudar a IA a evoluir. Então, gente, esse dado é importante para vocês entenderem, tá? Que muita gente vai estar falando sobre IA, mas são poucos os projetos de IA que realmente vão ficar. E pelo que a gente está explicando tudo para vocês aqui, eu e o Greco, eu acho que dá para vocês entenderem que o projeto que a CloudGen tem de IA é um projeto que vai ficar, né? Um projeto que tem objetivo, que está dando resultado para academias, né? A gente tem milhares de clientes aí no Brasil inteiro e está trazendo ótimos resultados a inteligência artificial em geral, e a gente está cada vez mais adicionando novas funcionalidades, por exemplo, a questão da prescrição de treino, que a gente adicionou recentemente. A gente já tinha o atendimento pelo WhatsApp, agora tem o atendimento no Instagram também. Então é bastante coisa que a gente está cada vez melhorando a nossa IA, tá, para entregar um produto muito de qualidade por um preço acessível para vocês. Lucas, eu fiquei bem atento àquela frase que está falando assim, ausência de metas claras
e o dono do projeto, né? Porque Exato. daqui a pouco, assim, ó, fulano, faz aí, beleza. Aí o outro assim, não, agora não vou poder fazer tudo, continua aí. Ou fulano, Exato. tô indo embora. E o cara vai embora com conhecimento. Então, eu acho que essa aqui é uma das partes bem importantes, porque é um investimento, e é um investimento que vai te gerar muita rentabilidade, isso é real, não só no nosso mercado, em qualquer mercado, mas tem que ter o pai do negócio, o dono do negócio, tem que ter alguém para acompanhar, porque Exato. ele vai querer, ele vai precisar dos nossos dados, da nossa expertise, né, para ele poder, daqui a pouco tu põe na IA, joga lá clientes que querem lá hipertrofia, massa muscular, o outro quer emagrecimento. Tá, mas e o perfil comportamental da pessoa? Dá para botar o DISC lá dentro? Eu posso botar lá. Que é a pessoa que já vai falar com uma voz mais grossa, a pessoa, pô, não queria IA, não queria. Calma, Aham. sabe? Então, o perfil de comportamento entra em IA. Sim. Sabe? A questão do comportamento, cases, por exemplo, né? Testemunhos, né? O Lucas está entrando assim, ó, é a terceira vez que estou entrando na academia e tal, estou querendo aí aumentar minha massa muscular, quero perder minha massa que tem mais adiposidade. Pô, legal. O cara vai falar no mesmo tom, aí o outro vai dizer assim, não, nós temos um treino especial para isso. Tá, não falou nada, né? Genérico. Aí vem Uhum. uma IA que vai dizer assim, não, de acordo com o nosso programa, em torno de 6 meses vai ser assim assado, vamos começar assim, vamos assado, vai fazer o aeróbico, tanto, e a gente vai estar te acompanhando junto com o professor e o professor junto comigo, sabe? Então, precisa entender que a gente às vezes usa, talvez, sendo muito otimista, 30%, 40% do IA, quando eu, a academia, compro no IA, porque eu Sim. não tenho o dono do projeto. Exato. Esse ponto é muito importante, né? A gente vai entrar um pouquinho daqui a pouco também sobre quais são os próximos passos depois que a gente implementa uma IA, né? E aí, Legal. esse ponto é muito importante, esse ponto de ter uma pessoa responsável, uma pessoa que vai estar trabalhando ali, que vai estar acompanhando a IA, por exemplo, no caso da Wefit, o time de consultores, eles continuam acompanhando o atendimento da IA sempre, tá? Então, eles continuam acompanhando o atendimento que eles fazem para os clientes dele, por meio da IA agora, né? Mas isso é importante, acompanhar, ver se tem alguma coisa para corrigir, uma coisa para adicionar, né? Então, isso é muito importante. Acho que já é o próximo slide já. Não, antes tem um outro ponto aqui, que é do desafio profissional, né? Porque a gente falou do desafio ali geral, de implementar IA, mas também tem a parte profissional também, que é um Essa desafio, aí tá? é forte. Que é a parte do ego, né? Então, a gente tem um estudo, tá, gente? Aqui não é a gente que está falando, a gente não está inventando isso, tá? Um estudo de Stanford que a gente tem aqui. Vou passar aqui já para o próximo slide para vocês entenderem. Os diagnósticos de exame realizados apenas por IA apresentam uma acurácia superior à de profissionais ou de profissionais com auxílio da IA. Então, o que acontece? A gente vê aqui, ó, 82% é o aproveitamento ali, digamos assim, de um profissional sozinho, 84% profissional com a IA, e só a IA, 92%. O que significa isso? Significa que o profissional com a IA, ele tem uma pequena melhora, mas ele não está usando a IA no potencial máximo que ela teria. Por quê? Por conta justamente do ego. Porque ele pensa, não, eu sou um professor, eu já estudei, fiz faculdade, fiz pós-graduação, né, fiz mestrado, doutorado, e essa IA não sabe mais do que eu, ela está querendo me contrariar numa opinião aqui, eu perguntei a opinião para ela, ela falou uma coisa que nada a ver isso daqui que ela está falando, né? Então ele acaba não confiando naquela informação. Lógico, tem realmente a IA ela erra muito. Então tem que ter esse discernimento, realmente, né? Não estou falando que tem que acreditar 100% na IA. É, mas claramente eles não estão usando, né, no máximo de potencial que eles poderiam estar usando essa ferramenta, né? Não, é impressionante os números. A gente falou, ninguém está inventando, não é a Claudinho que fez, não é o Grego que fez, foi a faculdade Stanford, né? Imagina, em outras faculdades também já comprovam outros números, talvez até maiores, porque você sabe, talvez lá fora, né, tanto nos Estados Unidos, Londres, a Europa, já começaram a usar já antes da gente, um pouquinho antes da gente, Uhum. tá? E você sabe que nós brasileiros somos criativos, somos rápidos, somos bem, vamos dizer, atentos ao mercado, até porque nós somos o segundo mercado do mundo em número de academias e de estúdios, então a gente está buscando sempre o melhor, e aqui está o melhor. Então esse desafio profissional é muito mais, tirando aqueles númerozinhos e voltando lá que o Lucas botou o ego, e é o ego mesmo, nosso ego de eu diminuo para poder aprender com a IA e depois eu vou aumentar, porque eu já vou estar muito bem com o que eu aprendi com a IA. Esse profissional é o profissional não do futuro, é do presente, sabendo mexer em AI e não como se fosse um Google ou como se fosse um buscador, não, pelo contrário, é Uhum. justamente para isso que o Lucas estava falando e que ele vai falar, nós vamos falar daqui a pouco sobre a prescrição também, né, que é um outro desafio no momento, achar que o robô escreve melhor que eu, que sou professor e tenho mestrado. Eu tenho mesmo, né, mas
Vamos chegar lá. Continua com a gente aqui. Boa. Bom, então a gente chega aqui na nossa parte final da nossa apresentação, tá? No nosso webinário. A gente ainda vai mostrar algumas coisinhas depois, tá? A academia implementou a IA. E agora, né? O que a gente está falando dos próximos passos. Quais são os próximos passos depois que você implementou a IA, de fato, na sua academia? Então, a gente está vendo ali até a imagem ali, né? Mostra uma pessoa, digamos assim, treinando ali o robozinho, né? Observando, fazendo a supervisão dele. É justamente isso. Vai ter que ter alimentação contínua da base de conhecimento da IA, né? Então, teve alguma nova política da academia, uma promoção específica de agora, alguma mudança de horário, alguma mudança muito grande, alguma coisa do gênero, você vai ter que estar alimentando. Então, você vai ter que sempre estar trabalhando para evoluir sua IA. Sempre. É um trabalho contínuo. Não é colocou lá justamente aquele outro ponto que a gente falou mais cedo da mágica, né? Esperar uma mágica. Não vai ser mágica. Você não vai colocar lá e pronto, já está tudo resolvido. Você tem que continuar tendo o trabalho ali de verificar e de trabalhar para evoluir ela, tá? Rotina de melhoria com base em conversas reais, que é o que eu estava falando de acompanhar e ver o que ela está falando com os clientes. Opa, tem um ponto aqui que ela falou uma coisa aqui que eu acho que não é legal ela falar. Já coloca lá no prompt, ó, nunca falar isso para o cliente. Então, com base nas conversas, vocês vão pegando feedback, coisas onde você pode melhorar ali, né? Então, também é outro ponto importante. Processo de governança, o dono do conteúdo, né? E a revisão quinzenal quinzenal ou, bom, pode ser do jeito que vocês preferirem, né? Revisão e auditoria de logs. Então, o dono do conteúdo, o dono do produto, justamente que a gente estava falando também lá da pessoa que vai ser responsável, tem que ter uma pessoa responsável, tá? Um gerente, algo do tipo, né? Sabe, Lucas, falando agora aí, um pouquinho aí, me veio um insight. Se a gente for comparar o tempo que o mercado fitness, as academias específicas demoraram para entrar no marketing digital, quando veio o marketing digital, a questão de anúncio, Instagram, vender pelo Facebook, se vende ainda, tá? Quando entrou o marketing digital em si, também teve uma certa rejeição no início, um pouco de medo ou talvez falta de conhecimento, não sei. Mas o que eu acredito agora, vendo essa nova etapa de migração, de uma nova metodologia, de um novo processo que a gente pode ter, que é a IA, eu acredito que está sendo mais rápido do que a do marketing digital, não por causa, talvez, que eu Greco, estude, mas por causa do que eu tenho visto que está acontecendo. Sim. Então, não é assim, eu estou aqui porque eu estou na Gaudidin que eu vou saber tudo de IA. Não sei, com certeza não. O Lucas é expert, mas tem muita coisa que ele já sabe que ele nem pode falar aqui, porque né, ele é especialista nisso. Mas vai da tua mentalidade, da sua mentalidade, não demorar para usar, para ter a IA. Não adianta chegar, não, que legal, muito legal, não chegou na hora, assim, não, vou deixar para depois. O depois é perigoso. Pode ser Sim. nunca. E o nunca, o depois, pode ser o teu vizinho, teu concorrente pegando a IA, uma academia com menos estrutura, com menos grana, com menos não sei o quê, mas ele está vendendo como nunca vendeu, está fidelizando, né? A fidelização é uma das coisas mais difíceis dentro de academia. Trabalho nisso a vida toda. E a gente treina pessoas. Nós somos pessoas, é complicado. A gente treina, isso aí eu estou falando por experiência própria. A gente treina, vai lá um treinamento de 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí o primeiro mês é uma beleza, o segundo mês é legal, o terceiro é legalzinho, o quarto parece que não teve treinamento. Falta todo mundo atrás. Comportamento. Agora a IA não tem isso. Porque a gente colocar lá para ela fazer, ela vai fazer, até eu dizer, agora eu não quero mais fazer isso, vai fazer isso. Então, eu quero que você entenda, né? Não estou assim, agora tudo tem que ser IA. Não, mas essa ferramenta não tem volta. Não tem mais volta, só vai aumentar o nível de entrega e de possibilidades do seu negócio crescer. Entendeu? Daqui a pouco vai, mas tem até aquele robozinho limpando o chão. Chegou a inteligência artificial, chegou para todos, não só para quem trabalha com isso. Né, Lucas? Não, legal, Greco, essa perspectiva que você trouxe aí, esse ponto que eu até esqueci de comentar, mas muita gente pensa, fala assim, mas eu tenho que ficar treinando a IA. Sim, você não vai treinar o seu funcionário que vai entrar para trabalhar com você, você vai ter que treinar ele também. Então, você tem que pensar a IA como sendo um funcionário que está ali trabalhando para você. Só que ela, diferente do funcionário, né, como você deu o exemplo aí, que depois pode cair o aproveitamento, a IA não vai cair. Ela vai estar sempre ali, né, o que você definiu que ela vai fazer, ela vai estar fazendo sempre. Né, sem essa perda de motivação para trabalhar, né, por exemplo. Sim. Isso não vai acontecer. E hoje em dia, realmente, parece que as academias já estão aderindo rapidamente à IA, né? É uma novidade
Mais recente, a IA. veloz do que o marketing digital, com certeza. Sim, é uma coisa muito recente e o pessoal já está aderindo. Lógico, tem, né, essa questão, pessoas que têm um pouco de medo ainda, mas em geral, a maioria das pessoas aí já estão aderindo, já estão buscando, já estão querendo saber mais sobre. Se não estão aderindo agora, eles estão estudando, né? Estão aprendendo sobre para quando chegar o momento utilizar. Então, eu acho que o momento é agora. A gente não está com uma inteligência artificial muito defasada, muito, sabe? Que não consegue atender bem, que não consegue prescrever treino. Não, ela já É o está contrário. evoluída num nível que você já consegue usá-la profissionalmente, realmente, né? E ela só vai melhorar com o tempo. Então, eu diria que realmente o momento é agora. O último ponto ali só que faltou cobrir é do LGPD, né? Que também é Eu importante, a estava questão do olhando ali, LGPD é muito interessante, bem importante. interessante E isso. aqui a CloudGym, a gente tem todos os certificados necessários, né, de LGPD, de proteção de dados. Então, essa questão, a nossa IA, como ela já está nativa aqui, né, lógico, talvez tenha uma coisa ou outra para você ajustar, mas já está protegido também nesse quesito do LGPD, você pode ficar tranquilo também, mas é um ponto importante, né? Bom, muito bom. E bom, gente, é basicamente isso para a parte de apresentação do slide, mas fica aqui que a gente vai mostrar a IA funcionando, né, e na prática mesmo, para vocês entenderem um pouquinho. Já estou num perfil de um cliente aqui, né, o Peterson, Que legal. aqui dentro do sistema. Eu estou na ficha de treino dele, tá? Se eu fosse encontrar ele aqui no sistema, era só buscar o nome dele aqui. Então, busco aqui em cima, acho aqui o perfil dele, né, clico. Aqui é o perfil dele dentro da CloudGym, tá? Aí eu clico aqui nos 3 pontinhos, ficha de treino para entrar na ficha de treino dele. Então, aqui a gente tem esse ponto aqui, ó, habilitar piloto automático IA, para a gente gerar o treino automático. Aqui seria onde a gente criaria nossos treinos, né? Treino A, treino B, treino C. A gente clicaria aqui em adicionar exercício e iria adicionando um por um aqui os exercícios do nosso banco de dados para adicionar para esse cliente, né? E agora com a IA, a gente simplesmente aperta aqui nesse botãozinho. Aí ele vai iniciar aqui todo um processo, né? Então vai perguntar qual que é o objetivo do cliente, perda de peso, ganho de força, por exemplo, né? Bem-estar. Ele escolhe lá o objetivo dele, nível de experiência que ele tem, por exemplo, vamos colocar aqui intermediário, grupo muscular, corpo todo, disponibilidade semanal, né? Então aqui ele vai definir quantos treinos que a gente vai estar criando para ele, variações de treino, né? Então vou colocar 4, ele vai criar o treino A, B, C e D, tá? Vou dar um próximo aqui. Tempo de treino também a gente consegue definir, colocar aqui 1 hora. Se eu tenho alguma limitação física, eu posso colocar aqui que eu tenho. E aí vai abrir um campinho lá onde eu consigo preencher, Parquet. limite qualquer, né? E aí tem o parquet, exatamente. A gente salva e ele vai iniciar aqui, tá? Então, IA gerando o treino. Isso Isso aí aqui nós vai estamos fazendo ao vivo, né? Não tem nada de Exato. A gente está replay, né? mostrando ao vivo aqui Ao vivo. para vocês entenderem como que é esse processo dentro da CloudGym, tá? Ele demora 1 minutinho, você está vendo aqui a barrinha passando, né? Demora 1 minutinho. Enquanto ele está carregando aqui, eu vou abrir aqui essa outra página, que é o nosso Flow Builder, nosso criador de fluxos aí, né? De campanha de marketing, de atendimento, de várias coisas que vocês podem usar essa ferramenta aqui. Tem lá o WhatsApp Message, foi o que a gente estava mostrando mais cedo, mensagem do WhatsApp, né? Foi o que a gente estava mostrando mais cedo lá no slide sobre a automação da IA. Então, se eu vou criar aqui uma automação da IA, eu coloco aqui o WhatsApp Message, tem aqui cliente, Prospect ou Lead, eu venho aqui no cliente, aí eu escolho o que eu quero adicionar aqui, né? Tem várias coisas, ó, enviar e-mail, enviar SMS, enfim, tem o IA, AI Agent aqui. Sabe que, Lucas, o DM ali do Instagram, junto com o impulsionamento da Meta, é um canhão, né, com a IA, né, cara? Exato, exato. É um canhão. Essa é uma coisa assim, Vou pode ter até alguma adicionar aqui coisa embaixo. talvez mais dark do que ninguém saiba, mas hoje, vamos dizer, nas regras e dentro da política da Meta, o WhatsApp Message subiu muito. Não era tão valorizado pela Meta como é nesse último ano, nem se fala, então. Né? Mas o DM, que é a mensagem direta, né? Direct Manager, que é mensagem, é direto lá para o Instagram, tu fala direto com aquela pessoa. A pessoa tu fala já direto, quer conhecer, quer vir na aula experimental, quer trazer alguém para te acompanhar, né? É uma coisa muito rápida, é muito rápido. Né? Então, eu que trabalho muito com a questão das vendas, é uma coisa impressionante. E outra coisa, o que eu posso fazer? Vendo um outro lado, que já está dando uma estratégia. Eu posso fazer lá uma caixinha e perguntar como é que está sendo o atendimento da minha academia. Aí eu boto, muito bom, bom, mais ou menos, pode melhorar. Aí a pessoa bota, pode melhorar. E aquele que clicar pode melhorar, eu consigo levar lá
vai mensagem. Aí eu vou conversar, pô, me fala aí, Lucas, eu vi ali que tu publicou tal, a gente quer melhorar a academia. Quanto que vale isso, uma fidelização? Quanto que vale isso, né, para a pessoa dar uma, vamos dizer, a pessoa dá a nota dela, ela diz o que ela está achando da academia, e tem alguém respondendo ela logo em seguida. Não é que daqui a 15 Ela, dias, 20, ela viu isso, quando vamos supor, responder? Quando ela viu responder? isso e respondeu essa pergunta meia-noite de um sábado. A IA vai responder lá na hora, né? Então, É independente do horário também. impressionante. Esse ponto é muito legal da IA, que é 24 horas por dia. Então, você não vai perder uma venda porque um cliente, na hora, ele está querendo comprar por impulso ali. No outro dia, ele vai pensar melhor, não vai comprar. Não, a IA vai estar atendendo ele na hora que ele está querendo comprar e vai vender para ele, né? Então, Então, é sensacional. esse atendimento 24 horas é muito legal. E eu estou mostrando para vocês, ó, o WhatsApp, né? A gente coloca aqui, conecta um IA dele, certo? Aí eu venho aqui, eu posso conectar aqui, eu conectei na parte de cliente. Posso conectar aqui uma outra IA na parte de prospect, uma outra IA na parte de lead, né? E aí a gente configura o prompt para cada uma delas. A gente vem aqui na engrenagemzinha e a gente configura o prompt aqui, tá? E tá um pouquinho diferente o visual, porque a gente atualizou, mas é justamente o que a gente estava falando lá no slide lá, tá? Na apresentação. A parte da DM no Instagram é a mesma coisa, o processo de configuração. Você vem aqui, você coloca o agente de A, e aí vai aparecer o agente de A ali, né? E aí você configura. Deixa eu limpar isso daqui tudo. Gente, uma coisa legal também daquele Claudinha é que a gente é parceiro da Meta, tá? Então a gente está aqui para ajudar a melhorar a qualidade dos seus anúncios com a Meta, tá? É Então, sensacional. vamos supor que você faz um anúncio com a Meta, esse anúncio ele gera 1.000 leads, né? Desses 1.000 leads, 100 fecham com vocês. Todo o processo, desde do cliente ter mandado uma mensagem no WhatsApp, mandado uma mensagem no Instagram, por exemplo, né? Iniciado uma conversa. Lembra lá do pipeline de vendas, né? Que a IA ela vai pegar o cliente lá no pipeline de vendas, vai criar um perfil para ele lá, vai mover ele de fase em fase, né? Vai fazer tudo isso. Vamos supor que ela parou numa fase lá, parou em contato, ou parou em negociação, mas o cliente não comprou. A Meta vai saber tudo isso. A Meta vai saber, esse lead aqui parou em Legal. contato, esse lead aqui foi até fechamento e comprou, esse lead aqui, então ela vai saber tudo sobre os leads, né, que ela gerou, e esses que foram convertidos, e ela vai fazer o quê? Numa próxima campanha que você vai fazer com a Meta, ela vai fazer uma campanha mais direcionada, tentando pegar esse público desses 100 que fecharam, né? Então, É o cada vez. lookalike, né? É um Exato. lookalike. Cada vez que você vai fazendo uma campanha com a Meta, já trabalhando junto da CloudGym, tendo uma integração com a CloudGym, cada vez que você faz uma campanha, vai melhorar a geração de leads que você tem, né? Então, cara, isso aqui não tem preço, Cada né? vez vai ficar mais assertivo, né? Porque o lookalike, Exato. na verdade, é como pessoas que pensam como essa, pessoas que, né, Uhum. têm a mesma intenção que essas pessoas que já clicaram, já querem, já estão querendo comprar e já compraram. Então, em Exato. vez de 100, talvez da próxima vez, venha 300, Isso. A pessoa, por exemplo, entendeu? que ficou lá no contato, ela, sei lá, recebeu a mensagem e nem respondeu, ou respondeu, depois parou. Essas aí, a Meta já vai saber, não, esse público aqui não. Ela já vai conseguir direcionar melhor, né? Então, isso é bem bacana. E vou dar um outro exemplo aqui no Flow Builder, tá? Tem a questão da IA, mas eu vou dar um outro exemplo de como que essa ferramenta aqui ajuda muito vocês no marketing em geral, tá? No seu negócio dentro da CloudGym. A gente pode pegar aqui o database, seria uma base de dados, né? E a gente vai definir nessa base de dados com quem que a gente quer trabalhar, né? Então, eu clico aqui na engrenagem. Vamos supor, eu quero trabalhar com leads, com prospects que estão negociando ou prospects que já foram perdidos. Então, a pessoa entrou em contato, depois não teve mais interesse, foi perdido. Você está reabrindo esse perdido depois para tentar uma campanha para recuperar eles, por exemplo, né? Mesma forma que a gente pode colocar aqui, em vez de prospect, colocar cliente e trabalhar nos nossos clientes inativos, na nossa base inativas. Geralmente as academias, tá, as que a gente atende aqui, eu percebo, tem, sei lá, 1.000 clientes ativos, só que tem uma base já de 10.000 inativos, 5.000 inativos, tem uma base muito grande de inativos. E aí o pessoal geralmente não trabalha com essa galera, né? Você tem lá o e-mail, você tem o telefone, por que você vai buscar gerar novos leads, pagar anúncio para gerar novos leads, se você já tem a base de leads ali que você pode trabalhar em cima, né? Então, essa é uma estratégia muito legal de você pegar aqui, por exemplo, seus clientes inativos, né? Definir aqui, a gente inclusive pode falar aqui qual plano que a gente vai fazer para a campanha, né? Então, por exemplo, plano Gold, plano Silver. Criar um plano só para inativos, né? Não, aqui seria mais assim, vamos supor, eu tenho vários planos. Tenho o meu plano mensal, plano anual,
E aí sim. eu quero pegar os inativos que eram do plano anual somente, por exemplo. A gente consegue fazer isso, tá? Então, eu peguei aqui e salvei, né? Gerei, defini qual que é a minha base que eu estou querendo trabalhar. Aí eu venho aqui, né? Clico no mais e eu vou definir qual que é a ação que eu vou fazer. Então, por exemplo, eu vou enviar um WhatsApp. Aí aqui a gente consegue seguir depois do WhatsApp, né? Por outros caminhos. Então, se o cliente leu a mensagem do WhatsApp ou não, né? Se chegou nele ou não, se chegou, a gente manda mais um WhatsApp para ele, por exemplo. Se não chegou, a gente vai mandar um e-mail. Se ele não leu o Legal. e-mail, se o e-mail não chegar nele, ele não leu o e-mail, aí a gente segue lá com um SMS, né? Então a gente vai tentando contato com esse pessoal de várias formas diferentes, e a gente consegue dessa forma ir criando o nosso fluxo, consegue criar fluxos bem Sim, complexos, né? sim. E várias coisas juntas. Eu posso criar uma campanha que eu vou chamar de perdidos. Aí vai ser os perdidos lá dos os clientes nativos, mas também vai ser os perdidos prospects, né? Aí eu crio mais uma aqui do lado e defino lá e vou criando. Então, gente, isso daqui é uma ferramenta que a Claudinha oferece que os nossos clientes, quando sabem usar, quando aprendem a usar, inclusive a gente dá treinamento, tá, de utilizar essa ferramenta. Pode ser que, olhando aqui, pode parecer um pouco complexo, mas é simples, tá? Não é tão complexo quanto parece e a gente dá treinamento para ensinar. Tá? E quando eles usam isso daqui, gente, e junto do Instagram, do Instagram não, da Meta, né, da conexão que eu expliquei para vocês da Meta, é sucesso na certa, né? Não tem como não ser sucesso isso daqui. A gente pode clicar aqui no Run, para a gente até, né, um ponto legal também, para a gente ver, antes da gente lançar mesmo a campanha, para a gente ver como que tá, se tá certinho já ou se tem algum erro, né? Se eu clicar aqui, ó, tá vendo que a gente mostra, ó, que esse primeiro caminho tá certo, só que aqui ele já ficou vermelho, ó. Por que que ele ficou vermelho aqui? Porque eu não definia, tá vendo aqui que ele tá um amarelinho também, ó, avisando a gente, eu não defini aqui qual que é a mensagem do WhatsApp que eu quero mandar, né? Ou qual que é o e-mail que eu quero mandar. Então, Conteúdo, né? quando a gente define, aí você vai ver essa bolinha branquinha passando por tudo. Quando ela fica vermelha assim, quer dizer que você cometeu algum erro ali. Então, também é outro ponto Sim. que o sistema ele vai te ajudar a ver se você cometeu algum erro ali, né? E fica bem fácil de entender onde que você errou e o que você precisa fazer ali para arrumar, tá? Então, acho que é basicamente isso. Tem muita coisa aqui, tá? Se for descendo aqui, você vai ver que tem bastante coisa nessa ferramenta, mas eu queria só dar um overview rápido dessa ferramenta para vocês. Vou voltar aqui no nosso treino, que já deve ter sido gerado, né? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Pronto. Já foi gerado o treino, tá, gente? Então, aqui estão os exercícios. Criou lá as séries, repetições certinho para o cliente. Treino A, treino B, treino C e treino D, né? O E provavelmente não, porque a gente definiu que são 4 dias, então ele foi até o D, tá? Sensacional. Aqui ele até adiciona, gente, que é bacana pra caramba aqui, ó, ele adiciona observação do professor, né, e do aluno. Então aqui ele explica, tá, o que que ele fez. Então, ó, o aluno treinará 4 vezes por semana, a divisão ABCD, aí ele explica, ó, o A vai ser peito e tríceps, B, costas e bíceps. Então ele explica lá tudo o que ele fez ali, né, basicamente. Então ele explica, ó, visando hipertrofia e gasto calórico, duração do ciclo será de 8 semanas, inclusive ele gera, né, o ciclo ali, e ele vai ter o feedback desses treinos que o cliente fez, a progressão dos treinos, e ele vai gerar, quando terminar, ele gera um novo, tá? Ele gera um novo treino para seguir ali na nova progressão, Automático, Lucas. automaticamente. Então, isso aqui Muito bom. é bacana. Outro ponto legal é que ele gera não só lá a observação, né, que ele gerou ali do professor, a do aluno também, né? Então, é uma mensagenzinha ali para o aluno, mantenha uma cadência controlada durante os exercícios. Não é uma mensagem padrão clichê, tá, gente? Ele realmente gera baseado no objetivo do cliente ali, no que a gente configurou certinho. E ele gera também cada exercício aqui, né? Então, se a gente clicar aqui, ó, vai falar, ó, aquecimento na esteira, intensidade leve, ó, mantenha a postura, mantenha bem o músculo. Então, ele está dando aqui a orientação para o cliente, né? Isso daqui, Uau. bem, lembrando que o professor não vai ser substituído, ele vai usar isso aqui como ferramenta. Então ele vai olhar e falar, tá, não, eu achei que esse exercício aqui que a IA passou não faz sentido. Aí você pode vir aqui, remover esse exercício e adicionar o que você quiser adicionar aqui, ou você pode vir aqui editar esse texto aqui. Você pode fazer o que você quiser, tá, nesse sentido. Então ele está aqui realmente para você usar, não é só para você gerar ali e deixar ela lá. Se você quiser fazer, dá para fazer, ela vai funcionar. Vai ter um aproveitamento, não vai ser um negócio que não está funcionando. Não, vai funcionar. Mas eu acho que você trabalhando juntamente dela, vai fazer ter um aproveitamento bem melhor, né? Com certeza. Então, enfim, gente, eu acho que é basicamente isso, tá? Que a gente queria passar aqui hoje. Tem mais alguma coisa É adicional? bastante coisa, Lucas. A gente que está lidando com isso, conversando, a gente já, né, é bastante coisa. Eu acho que o pessoal
vai estar com a cabeça fritando quando terminar de ver esse webinar, vai ver de novo, e nós Claro. estamos sempre aqui à disposição, tanto o Lucas, eu aqui no Instagram, contato da Cloud, porque daqui a pouco, eu queria entender mais daquela primeira parte que o Lucas falou, não, eu vou entender dessa parte agora aí, no final, de mandar as mensagens. Então, Uhum. não é só um conhecimento para vocês, nossa, né, que legal, né, que, puxa, inovador, pô, a IA, agora estou com uma visão diferente de IA. Vá mais fundo, venha conversar com a gente, né, não, a gente tem uns 15 minutos, 20 minutos para bater um papo, eu tenho agora um menino que está trabalhando comigo e ele está me ajudando a alimentar, porque ele, né, economiza tempo, nós estamos aqui para isso, né, que a gente não está aqui, né, fazendo uma autopropaganda, porque a Claudidin, quanto tempo que Claudidin tem aí, Lucas, no mercado? 10 anos. 10 anos. Então não é um brinquedo novo, não é uma coisa de alguém está chegando aí, e tudo bem que sempre vão ter os novos, isso é muito bom, não só nesse serviço, mas a academia, toda hora está chegando a academia no teu bar, toda hora está chegando a academia no teu bar. Tá? Mas agora aqui é uma empresa que desde o início, que está um bom tempo juntos aqui no mercado, né, sempre na frente da tecnologia. Né? E isso não é uma questão de competitividade, não é uma questão de DNA da CloudGen. Não é para competir com o vizinho do lado, que é parceiro também, que é da mesma área, todo mundo está querendo ajudar. Mas é um DNA, não tem, a pessoa tem esse DNA, a pessoa gosta disso. Aqui a CloudGen é tecnologia com atendimento. Isso eu posso assinar embaixo. Tecnologia e inovação, né? Olha aí. Enfim, A gente. inovação na veia, né, Lucas? Porque que loucura. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por acompanhar, tá? E como o Greg falou, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem estar entrando em contato com a gente, tá? E a gente se vê numa próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um abraço.